Esta é a terceira parte do nosso vídeo sobre o Tau-152 em combate. Até agora, pudemos ver como esse caça foi introduzido em serviço e como ele se saiu até meados de abril de 1945. À medida que as duas frentes se aproximavam uma da outra, os pilotos do Jagdgeschwader 301 voavam missões em ambas. Tau-152 era operado pela unidade Stabsschwarm, ou a Esquadrilha do Estado-Maior. No dia 21 de abril, os Tau-152 decolaram para fornecer cobertura aérea para os Focke-Wulf 190 do segundo grupo do seu Geschwader, atacando posições soviéticas ao longo do rio Oder. Quando as aeronaves alemãs chegaram entre Storkow e Bieskov, foram alvo de intenso fogo antiaéreo. Sem saber a localização exata da linha de frente, os pilotos dos Focke-Wulf atacaram as posições de artilharia antiaérea soviética. Quando estavam prestes a retornar, vários Yak-9 soviéticos chegaram ao local. Oberfeldwebel Joseph Yupp Kyle enfrentou os caças soviéticos e abateu 2 deles em rápida sucessão. Infelizmente, os detalhes desse encontro não são descritos por nenhuma das fontes. – 24 de abril foi a última vez que diferentes elementos do Jagdgeschwader 301 operaram de forma coesa. Deveriam atacar posições soviéticas perto de Tossen. Os caças Tau-152 decolaram de Neustadt Glev, sua base principal, às 8 da manhã. Seguidos de perto pelos FW-190 do segundo grupo, caças do primeiro grupo decolaram de Hagendorf. O Geschwader conseguiu reunir cerca de 70 aeronaves. Os 2 primeiros Tau-152 foram pilotados pelo Oberleutnant Stahl e pelo Oberfeldwebel Heschker, seguidos por uma seção pilotada pelo Oberfeldwebel Loos, Oberfeldwebel Kyle e Feldwebel Blum. O teto baixo de nuvens dificultava muito fornecer cobertura para os FW-190 atacando posições em terra. Como a linha de frente era incerta, traçantes da artilharia antiaérea indicavam as posições soviéticas. Coordenar todos os voos alemães foi impossível, então os pilotos escolhiam alvos, lançavam bombas e depois atacavam com rajadas. Nenhum caça soviético apareceu ainda.
As tripulações do Tau 152 tinham uma tarefa adicional de reconhecimento pós-ataque e de estabelecer as posições exatas da linha de frente ao redor de Berlim. A dupla com Stahl e Heschker foi ao norte, enquanto as 3 aeronaves seguiram ao sul. Heschker relata em suas memórias ter visto traçantes vermelhos vindo em direção a eles perto dos lagos de Königs Wusterhausen. Era um claro sinal da presença soviética. Enquanto os 2 pilotos alemães voavam em formação sob as nuvens, Heschker avistou 2 caças soviéticos se aproximando pela direita. Eles manobravam para atacar Oberleutnant Stahl, e Heschker o alertou pelo rádio. Stahl parecia não responder a isso, e simplesmente continuou voando em linha reta e nivelado, mesmo quando traçantes começaram a passar pela sua aeronave. Mas enquanto estava focado em Stahl, Heschker não percebeu os caças Yak em sua própria cauda, e traçantes agora também passavam pela sua cabine. Havia uma seção inteira atrás dele. Heschker puxou o manche para cima em uma curva ascendente à esquerda para escapar de seus perseguidores. Ele nunca lutara contra soviéticos e desconhecia suas táticas, mas acreditava que poderia fugir para as nuvens se precisasse. Heschker finalmente conseguiu manobrar para trás do número 4 da formação soviética e acertou alguns tiros, fazendo com que o caça Yak caísse em direção ao solo. Os soviéticos se dispersaram, mas um, que Heschker supôs ser o líder, continuou lutando. Após alguns minutos, o piloto alemão acertou tiros e o caça soviético soltou fumaça preta. Heschker tentou contatar Stahl e analisou diversos focos de incêndio na região para verificar se algum deles podia ser o avião de Stahl. Ele não os achou e Stahl foi dado como desaparecido em combate. Seu destino exato nunca foi descoberto, embora algumas fontes online sugiram que ele, na verdade, morreu em 11 de abril voando com Joseph Cahill como seu ala. Em seu livro, Heschker sugere que mais 2 Yak-9 caíram como vítimas de outro piloto do Ta-152, o Oberfeldwebel Walter Loos. Loos então supostamente abateu outro caça soviético em seu Ta-152 no dia 30 de abril, mas não há detalhes disponíveis sobre essas vitórias. Novamente, isso é questionável porque algumas fontes dizem que, em uma entrevista de 1979, Loos afirmou que nunca conseguiu nenhuma vitória voando o Ta-152. Então, quão bom realmente era o Ta-152? Alguns dizem que ele foi o melhor caça a pistão da guerra.
É um pouco exagerado, mas ele era muito bom. Foi produzido em poucas unidades e ainda menos chegaram às unidades de combate, ou melhor, há apenas uma. A confiabilidade era um problema, o que não surpreende, dado o estado da indústria alemã no fim da guerra. Há pelo menos 10 reivindicações de abates feitas pelos pilotos do Tau 152, das quais 6 a 7 são bastante confiáveis. Se não contarmos as vitórias duvidosas de Walter Loos, Kiel e Heschker são os únicos pilotos que conseguiram abates contra aeronaves inimigas. Algumas fontes listam Kiel como um as do Tau 152 com 5 vitórias, mas pelo menos o primeiro abate de um B-17 é improvável. Quanto aos Tau 152 perdidos em combate, é muito provável que pelo menos 2 dessas aeronaves tenham sido abatidas por caças inimigos. A de Oberfeldwebel Sattler, que você pôde ver na parte 2, e a de Oberleutnant Stahl. O Tau 152 nunca pôde cumprir sua função de interceptar bombardeiros e aviões de reconhecimento em grande altitude. Apenas Joseph Kiel fez uma alegação suspeita de bombardeiro em fevereiro, enquanto Vidi Heschker quase interceptou um mosquito, mas seu compressor falhou no momento decisivo. O Tau 152 conseguiu derrotar o Hawker Tempest em um combate, mas foi um caso de um as experiente em uma aeronave que seu oponente não conhecia contra um piloto inexperiente em uma aeronave que seu oponente conhecia bem. O Tau 152H, a variante de alta altitude e a única a ver combate, era um caça avançado com motor a pistão que foi projetado para um propósito específico. Se tivesse sido produzido em grandes quantidades, com pilotos bem treinados o suficiente para voá-lo, teria desempenhado o papel muito bem. Mas não era uma arma milagrosa e não era superior aos melhores caças aliados da guerra. Aperte o botão de curtir se você gostou do vídeo, junte-se aos nossos apoiadores no Patreon ou faça uma doação no PayPal para garantir conteúdo futuro e continue assistindo Showtime 112.